Positivamente começando, e hoje a minha convidada, ela é inspiradora, ela é mãe, ela é mulher, ela é escritora também, já vou falar sobre isso aqui com vocês, a bispa querida e grande exemplo, Priscila Rodovalho. Muito obrigada por estar vindo aqui, pela sua presença. Obrigada, Karina, é uma honra para mim estar aqui com você. Fiquei muito feliz de poder estar aqui, sendo convidada para bater um papo com você. Eu já te conheço, né, das mídias, e fiquei muito feliz quando vi que você estava aqui nesse projeto. Muito obrigada. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho e discutir, falar um pouquinho, né, do que vocês me convidaram. Não, e você, realmente, você é uma mulher inspiradora, uma mulher... Quero saber um pouquinho da sua trajetória, mas que nos passa tanta confiança, tantos ensinamentos, né? Eu que nunca tinha tido contato com você presencialmente, mas através das redes sociais hoje, onde a gente acaba tendo esse contato, é possível a gente perceber e aprender tanto. Acho que são esses conteúdos que agregam, que nos que são úteis para aproximar as pessoas de Deus. Sim, também. Sim. Nos ajuda a sermos menos frágeis, como você fala no seu livro. Eu quero que você conte um pouquinho. Mas antes da gente dar seguimento, eu queria saber um pouco da sua trajetória de vida com Deus. Vamos lá. Eu sei que você tem pais que são bispos também, mas quando você nasceu, você já nasceu em berço cristão? Como foi de lá até a sua chegada? Bom, eu acho que eu sou uma privilegiada, porque eu nasci num lar evangélico, né? E eu tenho 44 anos. Não parece, tá, gente? Minha idade, estamos aqui, ó. Então, você é de 76 também? 76. De que mês? Outubro. Que dia? 29. Gente, olha, eu sou de 8 de outubro, ó. Estamos ali. É o mês mais bonito do ano. Você viu? Eu gosto também, primavera, né? Então, eu nasci no lar evangélico. Os meus pais, quando eu nasci, já eram pastores. Mas eu sempre falo muito, Karina, que as pessoas acham que ter nascido no lar evangélico, por isso que eu sou pastora hoje, né? A gente usa o título de bispa, mas eu sou primeiro pastora, porque na minha igreja o bispa é função, porque a gente tem outras igrejas debaixo. Então, por exemplo, Brasília são 74 igrejas. E eu cuido com meu esposo destas 74 igrejas, dos pastores dessa igreja. Mas, na verdade, eu sou uma pastora, eu cuido de vidas, de pessoas, ovelhas, né? Mas eu nasci no lar evangélico, cresci e fui ensinada num lar cristão. Mas naquela época, não é a mesma época de hoje. Quando eu nasci em 76, né, você pode até me ajudar aí, aqueles 76 para 86, os primeiros 10 anos, ser cristão era uma aberração, né? E eu lembro... Havia muito mais preconceito, muito, né? preconceito. Era como se fosse só a classe desprivilegiada, Isso. a pessoa que não tem conhecimento, que não tem entendimento, aquelas que estão lá suplicando por tudo. Né? Exatamente. Não tinha gente bonita, inteligente, você não podia ser bem-sucedido. Tipo, era assim, você era estereotipado naquela época. E eu lembro que os meus pais se converteram, a minha mãe se converteu e a família dela ficou muito contra ela. E então eu não tinha contato nem com os meus primos, porque nós éramos crentes, né? Só que na época eu estudei em escola tradicional, normal, não tinha escola cristã. Eu tenho 2 irmãos, eu sou a mais velha, eu tenho uma irmã mais nova, tem uma caçula, é uma menina, do meio é um irmão e eu. E eles 2 tiveram a oportunidade de estudar na escola da nossa igreja, né? Só que como eu não tive, então eu fui muito colocada, tipo, naquela época sofri bullying, que naquela época não tinha o bullying, mas eu era ridicularizada, ninguém queria ser meu amigo, e isso começou a trazer algo muito ruim para mim. Porque eu falava assim, por que sou cristã, ter Jesus no coração, as pessoas não querem ser meus amigos? Sim. E aí eu convivia muito com as pessoas da igreja, né? Mas aconteceu um lance com os meus pais. Nós mudamos para Brasília em 1992, eu ia fazer 15 anos.
E nessa mudança eu perdi, foi uma coisa bem pessoal que aconteceu com os meus pais, uma separação com o pessoal, pessoas que andavam com ele, e ele começou uma nova história em Brasília, quando nós mudamos, e aí de vez eu perdi os meus amigos, perdi todas aquelas amizades de infância, Sim. os amigos da igreja. Aí minha situação piorou. Cheguei em Brasília, para fazer 15 anos, já bem naquela fase ainda de adolescente. Fase de adolescente. Então, assim, eu era muito envolvida quando eu estava em Goiânia na igreja. Mas quando eu fui para Brasília, eu me fechei muito. E aí começaram muitas dúvidas. E eu fui para um colégio objetivo, que não era cristão. Sim. E eu fiquei muito sozinha. Foram, acho que, 2 anos bem difíceis para mim. E eu passei no vestibular. Fui para Ribeirão Preto fazer odonto. Eu sou formada em odontologia, minha primeira formação. E lá na faculdade eu comecei a conviver com amizades, descobri um mundo que eu não conhecia. Se afastou da igreja, até pela questão do novo ciclo de amizade. Perfeito. E eu acho que até talvez pelo medo de ser estereotipada novamente. E lá não tinha igreja, tinha amigos do meu pai, mas eu não aguentava mais viver isolada e ser estereotipada como eu era. E eu falei, Sim. mas será que é tudo isso? Eu acho que eu consigo ter essas amizades que não são cristãs, me envolver e me guardar, né? Sim. Eu fiquei um tempo, acho que eu fiquei 2 anos e meio em Ribeirão Preto e voltei para Brasília transferida para terminar minha faculdade em Brasília. E nesse período da faculdade eu me afastei da igreja. Eu frequentava aos domingos porque os meus pais sempre colocaram como princípio na minha casa, era inegociável não estar frequentando domingo a igreja. Ele falou assim, ele sempre falou para mim, se você não quiser ser uma pastora, se você não quiser seguir o teu caminho de cristã, depois que você fizer 18 anos, a vida é tua. Mas até os 18 anos, debaixo da minha casa, onde eu pagar as contas, nem 18, enquanto você morar dentro da minha casa, você e eu pagar essa regra. Exatamente, eu pagar as suas contas, pagar a sua faculdade, você vai à igreja aos domingos. E eu lembro que eu ia domingo, mas assim, entrava aqui e saía ali. Então eu fiquei 4 anos dos meus 18, até mais, 5 anos, 18 aos meus 23 para 24 anos, bem afastada da igreja. Bem out mesmo, tipo, eu respeitava, eu tinha um pouco de vergonha dos meus pais por eles serem pastores, porque eu não aguentava, né? Meu Deus, eu já não tive amizade, as pessoas já riam de mim, eu não aguento mais. E eu comecei a conhecer uma galera da night. Descolada. E eu queria participar disso, só que os meus pais foram muito sábios, Karina. Eles deixaram esses amigos dessa galera de Brasília frequentar minha casa. Então eles se aproximaram muito. Isso foi muita sabedoria dos meus pais, porque ao mesmo tempo que eu estava lá, eles estavam na minha casa, então minha mãe também estava muito por dentro. Sim. E como eu cresci no lar evangélico... o vigiar, o tal do vigiar, eles estavam fazendo essa parte também, o tempo né? todo. Lógico que tinha horas que eu mentia. Eu falo, hoje eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 15 anos e tenho um filho de 11. Meus filhos são extremamente envolvidos na igreja. Eles são apaixonados pela igreja, eu vou contar depois. Mas eu falo para eles que eu não vivi o que eles viveram e que é um privilégio que eles estão vivendo. Porque na minha época foi diferente. E eu lembro que eu me formei em odonto e aí começou a minha trajetória. Me formei em odontologia. E eu me formei, falei, eu quero um consultório, consegui meu consultório. 2 anos atendendo, um vazio. O que eu quero da minha vida? Aí eu tive 2 namorados, eu tive 3 namorados, namorei muito rápido, tive um que namorei 9 meses, ele era mais velho do que eu, levei para a igreja, achei que eu fosse casar com ele, não deu certo. E aí veio um vazio muito grande. Eu já tinha meus 23 para os 24 anos. E eu falei, meu Deus. E eu procurei meu pai para conversar. Falei, tem alguma coisa errada? Aí ele falou, tem. Você fez a sua escolha quando você escolheu sair da igreja, de só frequentar, mas você não tem uma vida cristã. Você não está sendo uma cristã verdadeira. Você precisa buscar, porque é com Jesus. E ele foi me relembrando alguns ensinamentos que ele nos ensinou dentro de casa. Só que eu falava assim, eu não quero viver aquilo que você viveu com a minha mãe. Vocês sofreram muito, a vida de vocês foi para a igreja. Eu sofri muito, porque eu vi muitas... Ele teve uma separação
com pessoas que caminhavam, foi muito doloroso para ele, para nós. Então, como a gente viveu tudo isso, acho que eu fiquei meio traumatizada e eu ficava com medo de ter que repetir tudo isso. Sim, achando que a vida lá fora é mais leve, é mais aquela alegria que a gente tem, essa ilusão, né? De a ilusão. A diversão é alegre, a igreja é um peso, a religiosidade é um peso. Né? Você não pode fazer nada. Eu falo para os meus filhos que o meu sonho quando eu tinha 12 anos era usar, 15 anos era usar um suquine na época, e eu não podia usar suquine naquela época. Porque naquela época não era era muito diferente de hoje. Hoje, eu não acredito que você usar um biquíni na praia, você tá com seu esposo, você usar um biquíni, né? Isso, porque não é o que é o externo que mostra o que você é. Hoje é diferente, mas naquela época não tinha negociação. Então eu falava assim, meu Deus, eu não quero isso, eu não quero casar. E sofrer desse jeito e viver numa religiosidade, viver num... Não quero. Só que aí chegou a hora que as coisas começaram a dar errado na minha vida. Sim. As coisas não fluíam. E eu senti um vazio muito grande. E eu lembro que a gente tinha um combinado em casa que era passar o ano novo na igreja. É uma tradição dos meus pais, da nossa igreja, inclusive, que o ano novo nós passamos na igreja de joelhos, realmente orando e agradecendo a Deus, pedindo proteção para o próximo ano. Sim. E eu lembro que nesse período da faculdade, eu pedi para passar fora e eu insisti muito, e o meu pai não deixou, até um dia que minha mãe falou assim, Robson, libera. Acho que a Priscila precisa ir viver isso. E aí, por 3 anos, eu passei o Réveillon fora. E no último ano, primeiro ano maravilhoso, segundo ano maravilhoso, no terceiro ano, que foi esse, bem da minha virada para voltar para Jesus, 23 anos, eu estava no melhor lugar, acho que Guarda do Embaú, teve uma época, você deve lembrar, Florianópolis, até hoje, mas tinha uma época que toda a galera ia para lá, tudo. E eu estava na festa de virada de ano. E no meio da festa, eu comecei a chorar. Chorava. As minhas amigas todas muito já tinham bebido muito, algumas, né? Tava todo mundo mais para lá do que para cá. E aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que eu tinha que estar feliz, eu tô triste. Naquele dia o Espírito Santo falou comigo, aqui não é o seu lugar. Você não nasceu para isso. E eu comecei a chorar, chorei. E quando eu voltei para Brasília, eu falei, eu não quero mais. Eu vou. Aí eu chamei meu pai, eu era engraçado, Karina, que olha que coisa doida. Eu tava distante da igreja, ia nos domingos só para bater um ponto mesmo, porque era obrigada, mas meus pais sempre foram muito... Meu pai era muito meu amigo, eu tinha muito acesso, tanto ele quanto a minha mãe, mas a minha afinidade nessa época foi muito com meu pai. Então eu contava para ele, eu conversava muito com ele. E aí eu contei para ele, não gostei, chorei muito. O que é? Ele falou, minha filha, isso é o mundo. Esse é o vazio de quem tem uma vida sem Jesus. Parece tudo lindo, mas não é. Tipo, você tem uma liberdade, uma falsa liberdade. E aí ele foi contando para mim de experiências de amigos que ele teve, que eram o máximo na época da juventude, que eram ricos, que tinham todas as mulheres, que iam para os melhores lugares. E ele falou para mim, hoje os meus amigos todos me admiram, porque eu segui o caminho inverso, mas hoje eu tenho uma família bem estruturada, hoje eu sou bem sucedido, eu sou um homem de Deus, eu tenho paz interior. Os amigos dele, e ele foi contando algumas pessoas, amigos da minha mãe, e eu falei, eu não quero viver essa vida. Aí ele falou, então você precisa voltar mesmo a ficar próxima de Jesus. E aí ele me desafiou, você vai voltar a frequentar o culto de terça-feira. Na nossa igreja tem um culto de terça-feira que é bem tradicional, além do sábado, que é o de jovens, e o domingo, que é o culto da família. E eu comecei todas as terças. E eu queria casar, né, Karina? E o da terça era para quem queria casar? Conta esse da terça. A terça-feira é o culto da campanha, do milagre. Então, é o culto que você vai lá, é bem tradicional. 7 semanas você faz uma campanha para um emprego novo, para uma casa própria, para você ter um relacionamento, para você se ajustar no casamento. É muito tradicional. E eu fui porque eu tinha 2 áreas. A primeira que eu queria um relacionamento em Deus. Sim. Eu tinha passado por 3 que não tinham sido... Né? Não era aquilo. Você se culpava por esse período que você teve? Ou naquele momento que você decidiu, você estava bem claro do que você queria e você entendeu, né, o perdão de Deus? No primeiro momento, eu não me senti culpada. Eu me senti culpada
depois de um tempo, quando o Espírito Santo realmente... Mas assim, foi uma coisa que eu entendi e eu fiz um dia num culto, eu me perdoei mesmo. E eu falei, chega, eu não vou ficar olhando para o passado, o que eu fiz, o que aconteceu, morreu, Jesus... Porque o sangue de Jesus, ele nos lava e nos purifica. É exatamente isso. Ele limpa o seu passado. Né? Daquilo que você fez, de transgressões, ele leva sobre as nossas dores, as nossas transgressões, tudo. As nossas pensamentos errados, vontades erradas. E eu fiz uma aliança com Deus, que eu falei, eu não quero mais, eu quero realmente viver o propósito. E aí as coisas começaram, eu consegui... eu queria trabalhar no governo e precisava fazer uma prova, e eu passei nessa prova, então eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde como dentista, 4 horas por dia, já comecei a ganhar um dinheirinho, consegui montar meu consultório, o consultório começou a crescer devagarzinho, então a vida profissional já foi, né, se ajustando. E eu queria muito um relacionamento, mas eu eu falava, não tem ninguém, aquela coisa, só que eu tinha algumas especificações para Deus. Eu quero um homem assim, 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 porque eu não quero aquele homem que vem para a igreja, que aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Eu quero que o homem da minha casa seja... Né, eu coloquei diante de Deus. E aí, a nossa igreja, ela trabalha com células, né? Que são aqueles grupos pequenos nas casas, onde a gente fala da palavra de Deus. É mais fácil para você evangelizar. E nós temos... E aí as pessoas se convertem ali na célula, aceitam Jesus. Aí nós temos o Revisão de Vidas, que é para quem quer ir, que realmente são 3 dias numa chácara. E aí volta para a igreja, começa a frequentar a igreja. Tá bom. E aí um pastor da igreja, que era o pastor de jovens, falou assim para mim, Priscila, tem uma galera que você conhece, que eram seus amigos aí da balada, quando você saía, que eles estão todos se convertendo e tem uma célula no lago, na casa do Lucas. Você podia ir, você vai adorar. E aí eu falei, nossa, do lado da casa do meu pai, que legal, eu quero ir. E eu fui nessa célula. Quando eu cheguei na célula, eu encontrei vários amigos meus, porque eu me afastei, Karina. Vocês tinham perdido o contato e nem imaginavam que eles estavam na mesma busca, né? Exatamente, na mesma busca. E aí eu falei, fiquei super feliz, meu Deus, eles estão aqui, que legal. Isso foi muito fundamental, porque aí eu me animei com a igreja. Eu falei, eu quero me envolver nisso. Aí eu comecei a começava a ligar para as minhas amigas que eu tinha perdido o contato, porque eu tinha dado uma afastada, porque eu queria mudar de vida. Eu não queria ficar frequentando festa, eu não queria ficar frequentando night. Eu não queria mais, eu queria mudar, eu queria ser cristã verdadeiramente, queria que Jesus me suprisse. Eu não queria que nada me suprisse lá fora. E aí... o Lucas era o dono da casa, o hospedeiro, e eu conheci ele e a gente se envolveu muito, e nós ficamos muito amigos, né? E aí o pastor dele chegou para ele e falou assim, você e a Priscila tem tudo para dar certo. E ele tinha uma noiva, ele era noivo, ele tinha acabado de ficar noivo. E eu falei, não, o Lucas vai casar, não tem nada a ver. Só que coisa mais interessante que eu falava com ele no telefone todos os dias. Por causa da célula, fazia as coisas juntos, porque eu não era hospedeira, ele era o hospedeiro, mas eu me envolvi muito. O pastor dele me deixou me envolver para ajudar. E aí, ele terminou o noivado, terminou o relacionamento, e o pastor dele chegou para mim e falou assim, acho que vocês não sabem, mas vocês estão interessados um ao outro. E aquilo ficou, né, dentro de mim. E aí, realmente... eu vi que eu estava interessada nele, nós começamos a orar, e aí namoramos, noivamos, casamos, 1 ano e 4 meses. E hoje eu sou casada já há 17, quase 18 anos com ele. Tenho 2 filhos, que é o Davi, tem 15 anos. O Gabriel tem 11, faz 12 agora. E então, nesse processo foi muito importante, porque as pessoas elas acham que por eu ter sido filha de pastor, eu vivi a vida inteira na igreja. Né? Então eu precisei passar situações fora da igreja para ver que lá fora não tem nada. Lá fora não tem nada. Eu sofri muito, aí eu queria me envolver com pessoas que não tinham nada a ver comigo, sofri muito. Sofri muito com amizades falsas, pessoas que diziam meus amigos não eram, ambientes que aí, quando você disse, você se perdoou, teve um dia que eu estava na igreja e o Espírito Santo falou muito comigo, eu chorei muito nesse dia, eu nunca vou me esquecer, aonde eu já namorava o Lucas, e eu tive muita vergonha, porque eu falei, meu Deus, eu perdi tempo, por que eu perdi tempo? E essa foi o que mais mexeu comigo, perder tempo, como se eu tivesse perdido 5 anos da minha vida, porque eu não queria
o evangelho, eu não queria a vida com Jesus, eu não queria viver aquele ambiente. E o Espírito Santo falou para mim, tudo se faz novo. Uma nova história, né? O Fernandinho tem aquela música, uma nova história Deus tem para mim, Sim, né? Aquela sim. música é muito forte, porque eu falei, eu vou começar uma nova história, esquece aqui, né? Isso não vai pesar no meu coração. E a gente estava num novo momento da nossa igreja, que a minha mãe começou um movimento de jovens chamado Arena Jovem. Aliás, ele continua de vento em popa, De né? vento Que em é popa. um dos movimentos mais fortes para os jovens cristãos no Brasil. Eu quero que você conte também um pouco mais sobre isso, porque é incrível. Eu acho que é uma faixa etária onde é preciso esse fortalecimento, né? Essa Sim. união de jovens para se sentirem mais fortes. É um momento de muito questionamento, de muita dúvida. E ela, em 2003, meu pai falou, Deus falou com meu pai, falou, a Lúcia precisa envolver com jovens e ela precisa fazer um movimento com os jovens. Em 2003 começou. Eu vim antes, né? Eu me envolvi, voltei para a igreja antes. O Lucas, meu esposo, converteu na Sara em 2001, em janeiro de 2001. Então, quando veio o movimento dos jovens em 2003, ele já estava e nós já Sim. estávamos. Eu comecei a namorar ele em agosto de 2002. Então, nós estamos juntos já tem 19 anos. De namoro até casamento. E aí, quando começou o movimento de jovens, nós já tínhamos a célula. Só que eram coisas separadas. E ela começa um movimento, né? De jovens, chamado Arena Jovem, que é você, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Como ovelha no matadouro. Né? O que significa? É uma arena. Arena Jovem. Uma arena, naquela época, os romanos, eles davam a vida, né? Naquela luta. E ela colocou a arena como Deus falou para ela. Nós, cristãos, vamos dar a vida por outra vida. Nós vamos, né, trazer os jovens. Eu não aceito. A minha mãe teve um peso muito grande. Ela ficou mais ou menos 7 anos à frente do ministério. 7, 8 anos. E eu casei, vim embora para São Paulo. Fiquei 4 anos morando aqui. Meu filho mais velho nasceu em São Paulo, em 2006. Voltei para Brasília para um projeto onde meu pai precisou de nós. E quando nós voltamos para Brasília, ela começou colocando eu e o Lucas mais à frente, aonde 2010 nós assumimos, 2009 para 2010 nós assumimos o Arena, junto com ela. Hoje ela é uma inspiração para nós mesmo, ela é a mentora, mas à frente sou eu e o Lucas. Nós temos um trabalho de jovens aonde... para você ter uma noção, nunca existiu uma igreja preta. E a Sara foi a primeira igreja preta por causa do culto de jovens. Foi para se comunicar com a linguagem mais atual deles. Antes de pintar a igreja de preto, foram as luzes. Tipo, no culto de jovens, se você perguntar para qualquer pessoa na Sara, qualquer pessoa, acho que cristã mesmo, vai falar assim, realmente, era um batuque. E luz, desligava as luzes. A balada. A balada. Só que era cristã. Sim. E ela foi criticada, ela foi falada de louca, né? Falaram horrores. E ela falou, não, é isso, nós precisamos dos jovens. Não adianta você querer botar o jovem aqui numa parede. Forçado um ambiente que não é dele. Aí começaram as músicas, remix das músicas numa batida diferente. E era só na hora do culto jovem? Ou daí os adultos também meio que foram se... Não, os adultos não aceitavam. Não. Domingo era só no culto do sábado. Mas ela também permitia muito a gente fazer durante a semana, na sexta-feira, eventos. A nossa tribo ali tá unida. Sim, sim. E aí começou um movimento, um avivamento mesmo. Começou em Brasília e foi para todo o Brasil. A Sara, ela tem 1000 igrejas no Brasil e no mundo todo. E a gente tem uma rede de jovens chamada Arena Jovens, que é muito forte desde 2003. Nunca acabou. Às vezes as pessoas falam assim, Sara, a Arena Jovem acabou. Não, a Arena Jovem não acabou. Se você for na nossa conferência de jovens, nós temos no Carnaval, acho que nós temos... Em Brasília, 20 mil jovens no nosso espaço, presencial, antes da pandemia, né? Lógico. Esse ano a gente ainda conseguiu fazer com 5 mil pessoas presencial, 4 mil pessoas em outra igreja, vendo pelo telão, online. Fora o Brasil. Aí o Brasil todo entra, então a gente alcança em média 100 mil pessoas no Carnaval. Então no Carnaval, em vez da gente pular Carnaval, o que a gente faz? A gente vai para o encontro de jovens. E o que tem? Tem palavra, tem teatro, tem filme, tem música, tem DJ.
E isso foi uma coisa que foram atraindo. A geração de pastor da Sara, pra você ter uma noção... Tem uma faixa etária até quanto? Dá pra me incluir ainda? Não, né? Não, olha, eu sou Arena. Como que quem tem o espírito jovem faz vale. como? Não, quem vale? Vale. Olha, eu acabei de sair de um evento aqui em São Já Paulo. tô querendo ir pra esse carnaval aí, porque o outro já não tô me enquadrando mesmo. Então eu vou te convidar, você vai ser meu convidado especial, você vai amar. Você vai amar, é fevereiro, já separa a data do carnaval. É maravilhoso, nossa, são 3 dias assim de muita unção. Para você ter uma noção, uma coisa que eu falo para os meus filhos, eles amam a igreja, eles amam a Arena, eles amam. Todo sábado, Karina, eu levo os meus filhos, eu espero. Eles têm o pós-Arena, que é as festinhas que eles fazem, porque eles levam os amigos que não são cristãos para esse ambiente. Eles falam assim, meu Deus, isso aqui é ambiente de cristão. Mas é muito bom, porque além deles estarem conectados, eles sentem a paz de Jesus. Sim. Aquele entusiasmo, aquela alegria, mas junto da paz de Jesus que a gente não tem lá fora. Não. Que é momentâneo, que é passageiro, né? Perfeita. E aí esse movimento ele foi crescendo. Nós nos adaptamos, porque o mundo mudou, né? Então a gente tem que se adaptar o tempo todo, mas ele continua sendo um movimento aonde, tanto que a conferência, ela começou, ela era Congresso de Jovens 2003. Aí 2010 nós fizemos a primeira conferência, Somos Um. E hoje a conferência é uma das maiores conferências de jovem do Brasil. A gente leva os pastores, né, bem conhecidos, o pessoal. Felipe Valadão prega na nossa conferência, David Leonardo também. Levamos Fernandinho, levamos Morada. Porque são quem as jovens amam. A gente tenta sempre estar conectando com essas pessoas no nosso evento, porque é um evento evangelístico. Sim. Ali tem os cristãos, mas aonde a gente pede para que cada cristão ele leve alguém que não seja cristão e para que ele não viva a festa da carne, que ele viva a festa, ele vai se divertir. A gente fala assim, nós vamos te dar um ingresso, né, um convite para você vai se divertir e você ainda vai receber a presença de Deus ali. Então, a gente trabalha muito em prol. A Sara é uma igreja muito forte na liderança de jovens, na questão de jovens. Por quê? Porque o jovem é o futuro. Eu vejo por mim, né? Eu não tive esse Arena Jovem na minha época. E eu vejo a diferença hoje na vida dos meus filhos, porque foi bem 15 anos. Karina, é uma coisa incrível. O meu filho tem 11, 12 e 15. Então, foi bem nessa época que eu comecei a ter as frustrações, porque eu não tinha ambiente na igreja. Sim. Era tudo muito formal, era uma religiosidade e o mundo lá fora vivendo outra coisa. Aí teve a questão de adultos, de separação, que foi chato. Mas se eu tivesse o meu ambiente, eu tinha ficado. Então eu vejo como eu agradeço a Deus todos os dias. E foi lá que eu conheci meu esposo. Eu acho que não tinha lugar melhor para conhecer. E o Lucas, ele é o oposto a mim, mas ele me completa. E eu conheço, assim, nós temos pessoas que se converteram em 2003, estão até hoje. A leva de pastores, de líderes que nós temos hoje, toda veio desse início de 2003. Pessoas que chegaram com 15, com 17 anos, hoje já se passaram quase 20 anos, já tem 37, 35, são casados, têm filhos, e eles falam, eu quero criar os meus filhos nesse ambiente em que foi criado para mim. Foi uma oportunidade que Deus me deu, né? Então, a gente faz esse trabalho, que é um trabalho para ganhar almas. Eu fico impressionada de ver os meninos, amigos dos meus filhos na escola, que são cristãos, que participam desse movimento, chamando os amigos para Jesus. Eu acho que essa é uma faixa etária em que a gente busca muito a nossa própria identidade, né? A gente quer se desvencilhar dos nossos pais, não por causa do amor que faltou, nada disso, mas por uma busca da própria identidade, do propósito, de quem nós somos, né? Da independência. Naquele momento, depois de tudo isso que você passou, ali você encontrou o seu propósito? Você sabia que ali você tinha encontrado o seu propósito? Porque se não é nessa fase, logo depois a gente passa muito por isso. Será que eu estou na profissão certa? Mas vai além da profissão, né? O propósito. Mas para a pessoa, alguns sinais onde ela pode se identificar o propósito dela. Eu queria que você desse alguma dica com relação a isso. É muito importante isso, porque eu me formei em odonto
E achando que eu estava na profissão certa, que eu ia, já tinha planos, eu vou fazer isso, carreira, vou ganhar dinheiro, vou me especializar. Mas não era... E depois você fez mais uma faculdade, fiz né? psicologia. Porque é onde Deus... Era ali que eu ia cumprir meu propósito. Porque eu falei, o meu negócio é cuidar de gente. O Sim. dia que eu entendi que eu nasci... Como é que eu entendi isso? Não era cuidar de dente, Não era de cuidar gente. de gente. Isso, não era cuidar de dente, era cuidar de gente. Entender, né, o que se passava ali dentro também. Exatamente, e ajudar. Porque como eu lembro que no dia que eu fui na célula na casa do Lucas, que eu fui convidada, eu fiquei tão feliz. E o que aconteceu? As minhas amigas que eram do mundo, elas estavam ali, amigos também, e eles começaram a abrir comigo. Problemas em casa, problemas com pais, problemas no namorado, problemas baixa estima, depressão, tentativa de suicídio. E quando eu me percebi, eu comecei ajudando eles, falando que tinha algo melhor. Aquilo me fez tão bem. Eu acordava todos os dias feliz. Todo dia eu falava, eu queria fazer algo. A minha semana já era inteira voltada para isso. Eu tinha as minhas rotinas e eu lembro que eu era louca para chegar ao sexta para fazer alguma coisa com a galera da célula, para ir evangelizar, para chamar uma amiga no sábado ir pro culto, no domingo culto e levar. Aí eu falei, opa, descobri meu propósito. O meu propósito estava vinculado ali a ajudar outras pessoas. Então, a gente tem muito isso no Arena. Porque o Arena são jovens que estão querendo botar a energia deles em algo. Uhum. E aí eles se tornam advogados, se tornam promotores, se tornam juízes, se tornam médicos. E a gente incentiva, mas falta algo. E aí, na igreja, no Arena, eles descobrem o propósito, que eles trazem os amigos, os primos... os familiares, e eles inserem eles em alguma célula e eles começam a ajudar. Eu tenho um médico em Brasília que se converteu, adolescente, ele se tornou um médico, ele era ateu. Ateu, ele odiava crente. A mãe dele se converte e ele estava vivendo uma depressão profunda. E um dia, dos nossos líderes, a mãe pediu para esse pastor, que hoje é pastor, na época não era, falou, Maurício, vai lá em casa tentar conversar com meu filho. Meu filho, eu tô com muito medo do meu filho até se suicidar. Porque médico, a cabeça totalmente ateu, racional, né? E ele tentou 5 semanas, ele não atendeu ele. E ele entrou num jejum por a vida desse rapaz. E aí ele falou, eu vou fazer um jejum e ele vai me atender. E no dia que ele conseguiu visitar, aquele rapaz atendeu ele. E eles conseguiu fazer um link com ele totalmente Espírito Santo, porque se não fosse Deus ali, ele impossível, ele não ia escutar o Maurício, que o Maurício era um líder, não era, e ele era um médico, ele já estava no 6º, 7º semestre de medicina. Falou, quem é você? Ele olhava para as pessoas, eu olhava para as pessoas assim, de cabeça erguida, tipo, eu sou acima de todo mundo. Uhum. E ele disse que ele abriu para esse líder nosso, chorou muito e falou, eu não quero mais essa vida, tô pensando em tirar minha vida porque eu vou me formar, mas e aí? E aí? Eu vou ganhar dinheiro, mas e aí? E aí não tinha sentido. Mesmo sabendo que ele poderia salvar vidas com a profissão dele, né? Ainda falta um sentido. Um vazio na alma. E aí ele convidou. Eu queria te convidar para você ir numa célula. E aí ele foi, da célula ele foi para a igreja. Hoje ele é um discípulo meu, ele é um pastor nosso, da Sara. Ele é médico, inclusive ele é meu médico, ele é nutrólogo. É meu médico, é ele que me cuida da minha saúde e tudo. Ele tem a minha idade, acho que ele é um pouquinho mais novo que eu. Mas ele é apaixonado pela igreja, apaixonado por Jesus. Então, assim, isso é o Arena Jovem. É você trazer a pessoa que está vazia, que está pensando, que está sem sentido. Pessoas que têm tudo, mas estão com a alma vazia. Sim. Né? E eu sou muito apaixonada por isso, por esse trabalho. A minha vida é essa. Desde 2002, eu voltei para Jesus em 2001. Então, desde 2001 eu sou muito intensa. A minha vida é essa. Eu tive 2 filhos. Os meus filhos agora estão na adolescência. Eles vivem a igreja. Eles são apaixonados. Tem dia que eu falo assim pro meu marido, pelo amor de Deus, esses meninos precisam estudar. Eles só querem ir para a igreja. Ontem mesmo nós temos culto. E aí os 2 vão pro culto de terça. Eu falo, não, vocês não vão pro culto. Vocês têm que dormir, vocês têm aula. Mãe, por favor, a gente não é mais criança. E aí meu esposo fala, Priscila, deixa.
porque eles estão envolvidos, porque os discípulos vão, os amigos vão. Então, não tem nada melhor, mais gratificante do que você ver os teus filhos felizes, sabe, Karina? Assim, o propósito deles é trazer os amigos para a igreja. E assim, eles sabem que tem uma balada lá fora, mas eles não estão nem aí, eles não querem. Não é porque eu proíbo, é porque o melhor lugar da terra para eles no sábado, o melhor lugar para eles é estar na igreja, numa arena, com os amigos, com os discípulos, com a galera da igreja. Porque nós criamos um ambiente para eles. Sim. Que foi algo que eu não tive. Então eu vejo uma diferença gritante nisso, entendeu? Você que esteve do outro lado também, como jovem, e que não, naquele período você não estava tão dentro da igreja, apesar dos seus pais estarem ali procurando te ensinar e te motivar. Você viveu o outro lado e hoje você está aí como mãe, né? Sim. Qual é o tipo de incentivo que você pode dar para pais e mães que querem isso para a vida dos próprios filhos também? Você que já viveu os dois lados. Uma coisa eu vou te falar, você precisa... Porque é um momento de rebeldia, é um momento difícil que os pais não sabem como lidar, dar liberdade, dar menos liberdade, podar, exigir. Isso é muito... É uma linha muito tênue, né? Mas a primeira coisa que eu faço, que eu falo para você, né? A dica que eu dou, é você precisa achar um lugar que seu filho se sinta bem. O que eu tenho de pais que estão na Sara hoje por causa dos filhos, isso é muito importante. Por que acontece, Karina? Eu como psicóloga, qual que é o problema dos pais? Você bem, né? Me desculpa se eu for um pouco até dura. Nós pensamos em nós. Muitos pais pensam em si. Não, final de semana eu vou descansar. Sábado eu não vou levar meu filho para a igreja. Eu não vou me doar. Não, eu já trabalho. E aí é egoísta. Então, o filho tem que fazer o que o pai quer. O filho tem que ir na igreja que o pai quer. E isso não dá certo. Porque se ele não tiver um ambiente para ele... Karina, eu cresci nesse ambiente. Você não fica. Eu sou prova viva disso. Tanto que os meus pais entenderam isso e para eles foi muito difícil. Tem uma palavra que se chama no mundo empresarial que é pivotar. Eles tiveram que pivotar radicalmente porque eles pensavam diferente, tinha uma cultura diferente, mas em prol dos filhos, de uma juventude, eles se permitiram. Então eu falo, você precisa estar do lado do teu filho, não trazer o teu filho para tuas coisas. Eu acho que ter o vínculo de amizade, principalmente, para se sentir, né, cúmplice de todos os momentos. Como você disse, você tinha o seu pai que te aconselhava, que por mais que ele te dava essa liberdade, ele te acolhia quando precisava te ouvir. Né? Então, acho que isso é essencial, né? Uma outra coisa também, não julgar. Porque o que acontece? Quando o filho vem contar pra gente as coisas, a primeira coisa que o pai normalmente faz? Você tá errado! Inclusive, eu tava fazendo a minha aula ontem, eu fiz a gravação das minhas aulas, e aí eu tava falando sobre como falar com os filhos, e eu lembro que o meu filho chegou com uma nota baixa. E quando eu vi o boletim dele, eu vi o boletim e vi que ele tinha tirado uma nota baixa. E numa matéria, história, geografia, uma coisa assim. E aí, a Priscila de antigamente, né? A Priscila sem sabedoria, Davi Lucas, como que você me tira 5 em história? Você não podia ter feito isso. E dar uma dura nele, gritar e falar alto, você vai ficar de castigo. Beleza, eu fiz algumas vezes isso. E aí eu vi que o negócio não foi pro lado certo, eu comecei a perder, porque aí o meu esposo, eu fui um dia reclamar pro Lucas, falar assim, amor, os meninos não querem ficar comigo, os meninos não me contam nada. E aí ele falou pra mim assim... Você estava afastando, né? Aí ele falou assim, você não vê, mas como você fala com eles, você é muito mandona, você altera o tom de voz, você tá perdendo seus filhos. E naquele dia eu falei, opa, tem algo errado. E aí eu mudei a minha maneira de falar. E aí ele chegou para mim e eu falei para ele, meu filho, eu vi aqui o seu boletim, eu vi que você tá com uma nota baixa, o que aconteceu? Só fiz isso. E aí ele falou, mãe, deixa eu te explicar, essa nota não foi atualizada. O professor estava no sisteminha, no telefone, no aplicativo. Essa nota não foi atualizada, eu não vou ficar com essa nota, eu vou ficar com a nota boa. Essa foi uma dos testes que eu fiz e eu fui mal, mas eu estudei e recuperei.
Aí passaram 2, 3 dias, a nota dele foi atualizada e ele ficou com 9. E aí, o que eu digo para os pais? A maneira com que eu cheguei perto do meu filho fez o meu filho me contar a verdade e meu filho não teve medo de me contar. Sim. Mas tudo é a maneira que você fala pro filho. Então, às vezes, você quer que teu filho viva uma vida com Jesus, você quer ver teu filho na igreja, mas você só grita com o filho, só dá ordem pro filho, só cobra o filho, você não tem parceria. Você quer que o seu filho entre no teu mundo. E a gente tem que entrar no mundo dele. Hoje eu tenho 2 adolescentes, por exemplo, hoje é quarta-feira, é o dia deles, né? Eu tô em São Paulo, eu volto para Brasília hoje ainda. Normalmente nós temos um dia. E o meu marido hoje fica com eles à noite, vai pro shopping, vai fazer jantar. É o dia deles. Quando eu estou lá, eu tô junto. Mas a gente faz de tudo. O que eles querem fazer? Aonde vocês querem ir? O sábado mesmo, à noite, é deles. Eu não tenho sábado nem meu marido. É deles. Leva na igreja, busca na igreja, chama os amigos, faz churrasco. Por quê? Porque se eu quero estar conectado com os meus filhos, eu tenho que entrar no mundo deles. É preciso dedicação também, né? Nos relacionamentos. Perfeito. Não só com os filhos, com o marido, com as amizades, tudo. né? E as pessoas hoje não querem, né, Karina? Elas querem assim, eu quero meu filho cristão, eu quero meu filho na igreja, eu quero meu filho... Ou é igual um casamento. Você quer um casamento maravilhoso, quer o seu marido romântico, quer o seu marido fazendo carinho em você, você quer ser exemplo, mas você não paga um preço, você não cultiva, você não semeia. Não tem como, é impossível. Você falou um pouquinho, né, que a Pride antigamente falaria de outro jeito. Esse aprendizado, essa sabedoria mesmo, esse reconhecer, né, as próprias limitações... Isso, com certeza, foi o tempo e o amadurecimento e, né, as cabeçadas que a gente vai levando, os avisos do Espírito Santo ali nos moldando. Você se considera uma mulher de personalidade forte? Assim, você sempre foi? Como você conseguiu dar a liberdade para o Espírito Santo te moldar? Né? A tua parte de carne mesmo, que é dessa forte, mais impulsiva e deixar a doçura do Espírito Santo, né? Acalmar o coração, né? Agir. Eu falo porque eu me reconheço um pouco desse jeito e eu me domo todos os dias, assim. Não, então, eu sou muito forte. Muito forte. Inclusive, no meu livro, Na Mulher Antifrágil, eu comecei na pandemia um projeto para mulheres, né? Esse livro eu dei de presente para Karina, com uma caneca, uma camiseta linda. E esse projeto da Mulher Antifrágil começou na pandemia exatamente para isso. Porque eu queria... eu tô casada há 17 anos e meio, eu tenho 44 anos, já sou mais de 20 anos lidando com pessoas. E o Espírito Santo colocou no meu coração, é hora de você ajudar mulheres a se transformarem. Mulheres como você. Por quê? O meu marido fala que a mulher que ele casou, ou a mulher com que ele casou não é essa mulher que está aqui. E eu não tenho problema nenhum de falar isso. Às vezes as pessoas, elas falam, você tem coragem de se expor. Eu acho isso bonito, eu acho isso honroso, porque quem me transformou foi o Espírito Santo. Então, mesmo sendo filha de pastor, mesmo sendo cristã, eu tenho a minha personalidade. E eu fiz um lançamento do livro online e nesse talk eu contei um dos meus apelidos era... o meu pai e a minha família me chamava de galinha de briga. Por quê? Porque tudo eu brigava. Sabe aquela pessoa intransigente, que tudo brigava, encrenqueira? Essa era eu. No combate, né? Combate. Sempre assim. Não pensa como eu, deixa eu retrucar, mostrar o que eu acho. E tinha que ser do meu jeito, mandona, não aceitava não. E um dia meu pai chegou pra mim e falou assim, você vai ter problema pra casar no seu casamento, porque homem nenhum vai aceitar isso. Casei, meu marido muito diferente de mim, mas também muito forte. E nós tivemos muitas brigas, muitos impasses. Eu brigava com ele por nada, implicava por nada. E eu achava no direito, por causa da minha personalidade, de botar o dedo, assim, eu falo que eu briguei algumas vezes e botava o dedo na cara dele, falava, você... E eu falo para ele que eu não sei, ele foi literalmente domado pelo Espírito Santo, porque eu acho que um homem sem o Espírito Santo já tinha me dado um soco na cara, já ia dar ruim.
alguma coisa ruim ia acontecer. Porque eu era muito agressiva na minha fala. Né? Eu enfrentava. E eu falo que mulher, por mais que você esteja certo e o teu marido errado, a gente tem a maneira certa de falar. Eu falo isso no livro. Para tudo, nós temos a maneira certa de falar. A gente perde a razão, acho que quando Perfeito. A gente se deixa dominar por esses impulsos, mesmo a gente tendo a razão. Totalmente, né? Totalmente. Você perde a razão, você se torna... Acabou, você não tem nem para onde... Você perde a razão com os filhos, perde a razão com o marido, perde a razão com seus funcionários, com seus superiores, com tudo. E eu lembro que aqui em São Paulo foram 4 anos de muito ensinamento no meu casamento, porque... E foi muito bom para nós, porque nós morávamos longe da família, então não tinha muita interferência. E eu tinha um líder, meu bispo aqui, era o bispo Hugo, ele que cuidava de mim com a bispa Gisela. Eles são bispos aqui ainda em São Paulo, eles têm uma igreja na Zona Norte. Eu sou apaixonada por eles me ajudaram muito. E eles foram muito importantes nesse início para me mostrar isso. E eles falavam para mim, olha, você precisa mudar a sua maneira. E eu comecei a orar e o Espírito Santo começou a falar comigo que essa maneira não era a maneira que ele gostaria que eu fosse, a mulher que eu fosse. E aí, no livro, eu falo esse projeto muito de você não ser frágil. Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas, qualquer coisinha, por exemplo, se essa caneca cai no chão, ela de vidro, ela quebra, a pessoa... Então, assim... Se desmorona muito facilmente, por né? tudo. O filho tirou uma nota baixa, descobriu que o filho acessou pornografia, descobriu que o marido fez algo que ela não gostou, o marido teve uma atitude errada no trabalho, ou o marido fez um investimento errado, algo aconteceu, deu alguma coisa ruim no teu trabalho, é o fim do mundo. Por exemplo, nós não temos o controle de tudo. Tem dia que você se programa para um dia de agenda e dá tudo errado. E tem mulheres que elas são tão frágeis que tudo elas choram. Elas sentam e falam assim, o mundo acabou. Tá um fiasco. A minha vida tá um fiasco. Só chora. Aí eu falo, tá, a sua vida tá um fiasco. Mas o que você vai fazer? Vamos lá. Para de chorar, enxuga as lágrimas. O que você vai fazer com a tua vida? Para onde você vai levar? Existem 2 opções. Você se tornar resistente, que é como uma barra de ferro, só que a barra de ferro ela não se molda. E aí é um perigo. Porque pessoas que se tornam como super-homem, e eu falo que não existe super-mulher. Eu falo em praticamente todas as minhas aulas. Não existe. Não queira ser a Mulher Maravilha. As pessoas olham para mim, às vezes elas me veem no púlpito, me veem pregando com livro, às vezes vem uma foto minha com meu marido, com meus filhos, sorrindo, feliz. Elas não sabem que eu também tenho noites de choro, que eu também tenho angústia, que eu também passo por momentos difíceis, mas eu decido que o Espírito Santo vai me dominar e o Espírito Santo vai me moldar. E aí, Karina, é você ter a humildade de aceitar que você está errada e que você precisa de ajuda. Isso me ajudou muito. Eu falo que eu não tenho problema de falar dos meus defeitos, das dificuldades que eu tenho, porque eu entendi que é a humildade que vai me levar a ser uma mulher melhor. É ser humilde que vai me levar a ser uma mãe melhor. É ser humilde que vai me levar a ser uma pastora melhor, uma líder melhor, uma mulher melhor. Porque eu decidi uma coisa na minha vida. O meu casamento vai dar certo, os meus filhos, eu vou ter um bom relacionamento. Eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance para ser uma líder melhor. Eu não sou perfeita. Eu falo isso o tempo todo. Eu vou chorar, eu vou desagradar o meu marido, eu vou desagradar meu filho, eu vou botar limite para os meus filhos, eu vou ter que botar limite para os meus discípulos, para as pessoas que trabalham comigo. Mas tudo da maneira certa, da forma certa. E mesmo quando errar, mesmo querendo acertar, você vai se perdoar, você vai se entender e não se desmotivar. Exatamente. E colocar para baixo, né? Porque o problema da mulher é que ela acha que ela tem que ser perfeita, que vai dar tudo certo. Então, e aí, por exemplo, você está aqui no programa agora, com esse projeto, e você programa, de repente você se programou aí e em umas 2, 3 semanas não saiu como você gostaria.
E aí? Tem muita mulher que fala, não vou fazer mais, desisto. Ah, isso não era pra Não ser. era pra ser. Aquela, se apoia nessas frases Perfeito. Prontas, né? Perfeito. Não era pra ser, era pra você ser melhor, mas Ser ok. melhor. Então vamos, né, trabalhar, pesquisar. Acho que encarar os fatos, né? As pessoas se Perfeito. apoiam muito nas próprias fraquezas, Perfeito. né? Se colocam lá embaixo e se desestimulam a levantar, a Sim. dar o primeiro passo, a se reerguer. Não, e as pessoas, elas acham que existe assim, uma fórmula. Me dá a fórmula do sucesso. Não existe fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso é você estar cheio do Espírito Santo, aberto a... Nós somos um vaso na mão do oleiro. É o melhor exemplo. Um vaso, o que o oleiro faz? Ele quebra o vaso, aí o vaso se despedaça. Só que quando você se dispõe, ele vem reconstruindo o vaso. Porque a mulher frágil, ela fica como aquele vaso quebrado. A mulher que não permite o Espírito Santo moldar ela fica lá, toda quebrada. Sim. Aí só que aí depois ela vai botar a culpa em alguém. Mas foi ela que não permitiu ser moldada. Claro. Porque, Karina, o que é ser moldado pelo Espírito Santo? É você reconhecer seus erros. É o que eu falei. Eu fui por um caminho, vi que não estava dando certo, tive a humildade de voltar, de chegar para o meu pai e falar assim, pai, eu preciso de ajuda, eu não quero mais essa vida. Me ajuda. Por exemplo, eu no início do meu casamento, quando eu vi que eu era muito forte, que ia dar ruim com meu marido... Então, o que fez você persistir, não desistir ali em algum momento? Porque hoje em dia as pessoas descartam os relacionamentos tão facilmente, né? Foi uma visão dele... Foi você insistindo, falando, não vou desistir? Eu acho que os dois. O meu marido é muito decidido e muito... E ele fala que ele casou comigo para dar certo. E ele falou, não tinha plano B. E para mim também não tinha plano B. Eu sempre casei. No altar eu fiz uma aliança com ele, que a gente ficaria junto até a volta de Jesus ou se a morte nos separasse. A gente tem esse voto. Né, gravado em vídeo, tudo. Mas a gente sempre quis dar certo. É um desejo meu, no meu interior. Eu vou dar certo. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para eu ser uma mulher melhor, para ser uma esposa melhor. Aí é onde que eu quero falar. Eu fui buscar ajuda. Eu fui para uma terapia. Eu sou psicóloga e não tive problema. Meu marido também é psicólogo, ele é psicólogo também. E nós fomos buscar uma terapia de casal, terapia sistêmica, que é a minha linha, que eu acredito muito. Então, minha terapeuta, inclusive, é do Rio, ela mora no Rio. De vez em quando ainda vou nela, quando eu preciso, quando eu não tô bem, quando tem que fazer algum ajuste ali. Sim. Mesmo com 17 anos de casado, a gente tem situações difíceis na nossa vida. Situações que nos prendem, a gente tá tentando ir pra frente e às vezes são... ligações com a nossa família, que não é nem culpa da família, que a gente tem que enxergar para a gente poder sair da cilada, para a gente não se boicotar, a gente fala na terapia sistêmica. E eu busquei ajuda na terapia, busquei o meu líder, mas eu tinha uma decisão dentro de mim. Eu vou dar certo. Por quê? Não sei, assim, acho que eu vi os meus pais a vida inteira me ensinando isso. Se você buscar em Deus, se o Espírito Santo te guiar, tudo vai dar certo na tua vida. Então você pode. Que é o papel da igreja. E o meu marido, quando converteu, ele veio de uma família muito também... Não era convertido, ele teve muitos conflitos. E ele também chegou na igreja e ele falou, eu vou dar certo. Ele entendeu que o Espírito Santo podia reconstruir. Ele chegou, ele quebrou financeiramente. E nós começamos do zero o nosso casamento. A gente não tinha dinheiro para nada. Hoje a gente construiu algo, a gente tem uma condição hoje. E meu marido é empresário, além de ser pastor, de ser psicólogo. Então, assim, Deus abriu as portas para nós de negócios, de oportunidades. Mas porque nós nos permitimos nos transformar. Porque o grande mal dessa sociedade hoje é que você tem os seus pedidos de oração. Mas aí você fala assim, deixa de fora, ter que mudar. Mudar a maneira com que eu falo com meu esposo. Por exemplo, eu tô falando aqui, mas eu tinha uma grande dificuldade de ser carinhosa. Eu sou muito imediatista, mas eu sou muito mandona e não sou nada carinhosa. Nada. Eu tive que aprender a ser carinhosa, porque é uma queixa que meu esposo sempre falou. Eu sinto falta. E por um tempo no meu casamento eu falei, não esquece. E ele é muito carinhoso. Ele é muito carinhoso. E um dia eu entendi, eu preciso mudar. Quando a gente recebe muito carinho, às vezes a gente nem percebe que não está dando carinho em volta. Você está sentindo aquele carinho e fala, pô, mas está rolando um carinho, mas está rolando do outro lado. E a gente está esquecendo. E muitas vezes a gente fala assim, não, que besteira, não vou.
Ai, por exemplo, eu escutei esses dias uma pessoa falando assim pra mim, não, lá em casa é tudo diet, lá em casa a comida é tudo funcional. Aí uma pessoa tava do lado e falou assim, tá, mas e seu marido come assim? Não, problema dele. Se ele não quiser, ele vai na padaria, compra o que ele quer e traz pra casa. Gente, eu achei aquilo tão absurdo. Assim, eu falei... eles convivem juntos. Nossa, foi uma coisa... Eu tinha tanto tempo que eu não ouvia isso, porque eu tenho tanto cuidado. Lógico que eu tenho momentos que eu não vou agradar meu marido. Meu marido é muito... O Lucas é muito assim... Não mexe com isso não. Eu gosto da comida simples, ele é bem simplão, tudo. Mas eu gosto de fazer um agrado, tem em casa... Ele gosta muito de fruta. Então eu não deixo faltar as frutas que ele gosta. É o mínimo que eu posso fazer, é cuidar da minha casa, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos. Então eu vejo assim, você quer ser a mulher antifrágil, que é a mulher que se supera, que é a mulher que permite errar, que é a mulher que permite chorar, que é a mulher que permite se moldar. Né? Mas você não quer, você quer ter tudo isso, mas você não quer mudar na sua essência. Sim. Então, é uma sociedade, esse trabalho meu da mulher antifrágil, eu falo muito sobre isso. É sobre você ser antifrágil nesse mundo, que é você se permitir ser uma mulher realmente que vai ter dia que você vai estar mal, que você não vai querer atender telefone, que você vai pedir um tempo para o seu esposo, olha, não tô legal hoje, eu quero ficar quietinha. Mas no outro dia, você já botou a cabeça no lugar, você tá bem. E você entende aonde você precisa mudar e você se esforça para mudar. E fala, olha, eu tô disposta a mudar. Me dá um prazo. E no dia a dia você vai mostrando, né? Então, eu fiz muito isso ao longo da minha vida, sabe? Por isso, meu marido fala que, quando ele brinca, a gente tá em algum lugar, ele vai pregar, eu tô junto com ele, ele fala, olha, essa mulher que tá aqui não é a mulher que eu casei. Porque eu me permiti. Ele também não é, ele também mudou muito, nós dois mudamos, mas por E é uma dança praticamente, porque você continua mudando, você vai continuar mudando e ele vai continuar mudando. Perfeito. Por mais que, né, que a gente acha que a gente se entendeu, agora a gente já sabe o tempo de um de outro, algo acontece todos os dias em que aquilo que parece que está tão perfeito muda aquele ritmo por causa do ritmo do outro, né? Você conhece o seu, então você tem que se permitir ir nessa dança, né? Não tem como você dançar de casal se um vai num ritmo, outro vai no outro. Então, às vezes um tem que acelerar, outro tem que diminuir, e tem que ter essa percepção. E para isso você tem que estar atento, você tem que dar atenção ao relacionamento, né? Não só entrar em sair e achar que o marido, que a mulher é um abajur que tá ali. E às vezes o WhatsApp, né? O telefone hoje tira muito isso. Sim. Às vezes Vocês têm algo assim, tipo, olha, quando a gente está almoçando, jantando, a gente não vai ligar o celular? A gente tem combinado. Tem a gente tem um combinado a gente tem um dia, uma noite, um almoço por semana. A gente tem um momento nosso que a gente não leva ninguém. E nesse momento o telefone fica virado, né? Assim, só se tocar mesmo, alguém ligar e a gente vê quem é, se for uma coisa urgente. Se não, a gente viaja todo ano. Assim, quando a gente vai para fora do Brasil, a gente faz uma viagem de 15 dias, só nós dois, sem criança. A gente investe muito no nosso relacionamento. Na pandemia mesmo, esse ano eu já viajei com ele 2 vezes, sozinho, de uma semana. Em outubro agora eu também vou viajar de novo com ele mais uma vez. Por quê? Porque a gente acha importante. E nesse período eu e ele, a gente conversa muito, a gente deixa o celular no quarto, no hotel. A gente toma muito cuidado, porque senão você é consumido. Né? E eu tenho mais dificuldade com o celular do que ele. É uma coisa que eu tenho que tomar muito cuidado com os meus filhos. Então, assim, às vezes os meus filhos estão conversando comigo e eu tô no telefone e aí o Lucas... aí o Lucas fala muito, amor, olha o seu telefone, você não tá nem prestando atenção no que as crianças estão falando. Porque eles vão crescer, né, Karina? E aí lá na frente vai ter passado aquele momento e eu não vou ter curtido eles por causa de um telefone, por causa de uma rede social, por causa do WhatsApp. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o tempo todo a gente está em alerta. Sim. Não existe uma receita. As pessoas, elas me mandam, às vezes, me dá a receita, me dá como que eu vou conseguir um casamento melhor. É um processo? Receita é querer, né? É se dedicar. Exatamente. Querer se dedicar, não desistir facilmente, né? Perceber que a gente se fortalece a cada dia. Se permitir. Qual foi o momento mais desafiador para você
na sua caminhada? Olha, eu tive 2 momentos. No início, quando nós mudamos para Brasília, de São Paulo para Brasília, foi bem desafiador para mim, porque foi um momento de transição, um momento que eu ia começar um projeto novo em Brasília e eu ia ter que lidar com a rejeição de muitas pessoas, que foi muito difícil para mim. Todo um lance de pessoas que não nos aceitavam, e eu acho que eu revivi muito o que os meus pais passaram quando a gente mudou para Brasília, de Goiânia para Brasília. Então aquilo foi muito forte para mim, foi muito. Mas foi muito interessante que esse momento foi muito desafiador para mim, mas foi um momento que eu me uni, que eu precisei muito do Lucas. Então esse momento também nos uniu muito. E teve um momento no meu casamento também, que esse momento onde nós, no início do casamento, aqui em São Paulo, nos 2 primeiros anos, eu achei que o meu casamento não fosse dar certo, porque eu brigava muito. Eu não vi uma luz no fim do túnel. Eu falava em separar o tempo todo. O Lucas nunca falou. Ele sempre falou que não, mas eu falava da boca para fora. Até um dia que ele falou para mim, é isso que você quer? Aí ele tirou a aliança, botou na mesa e falou, então eu vou ligar pro bispo Hugo e vou falar para ele que a gente... E ali eu assustei, sabe? E aí nós fomos conversar com o pastor, e aí ele falou, você tem certeza que é isso que você quer? Você vai acabar com tudo por causa de... né? Você nem se permitiu mudar. Porque ali eu vi que não era do meu jeito e eu não queria ceder. Então ali começou um processo interior, dentro da Priscila, de ser quebrada mesmo, sabe? Tipo, eu não quero... Aí, assim, eu entendi que para eu ser a mulher sábia, eu tinha que abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, de muitas vezes estar certa, porque eu queria estar certa o tempo todo. Eu tenho da minha personalidade. Eu tenho muita dificuldade quando eu não erro, quando eu não acerto, quando eu erro, quando dizem não para mim. Mas naquele dia ali eu fui orar, eu falei que eu não queria aquilo, que eu ia orar diante de Deus, e Deus falou muito comigo. E eu comecei um processo, tanto que como eu te contei, eu precisei de ajuda, né? Fui buscar uma terapia, porque eu sozinha não ia dar conta. E então foram 2 momentos, esse momento do casamento e esse momento mesmo da volta, quando nós voltamos para Brasília, onde eu tive que lidar com a rejeição, de frente novamente. E esse foi bem difícil para mim, bem difícil mesmo. E depois que passa, né, a gente se fortalece. Sim. E eu tenho certeza que foi um momento de maior aprendizado. Sim, né? Foi muito aprendizado. Você perceber que é possível agir diferente do que você agiria. Sim. E se sentir bem por estar sendo diferente daquela pessoa que você era, né? Sim, eu tenho... E muito interessante que eu gosto muito... Hoje eu uso isso como exemplo, né, nas minhas pregações, nas palestras que eu dou. Quais são as maiores dúvidas das mulheres Olha, que chegam até você? Dúvida é possível eu me tornar uma mulher sábia? É possível eu mudar as minhas vontades? É possível vencer as minhas vontades, os meus desejos carnais? Elas perguntam. Elas perguntam se é possível mudar o caráter do esposo, né, no relacionamento. Porque a mulher, ela tem muita... Quando ela vem muito machucada, ela tem muita dúvida na transformação do marido. Né? Elas perguntam, é possível ter um casamento feliz? Eu recebo muito essa pergunta. É possível mesmo você ter um casamento feliz nesse mundo? É possível você ter uma família feliz com um mundo doido, filhos? Elas perguntam muito. A maior dúvida, né? Se é possível manter a constância, né? Outra. E é possível não murmurar. Também recebo muita dúvida, né? Assim, é possível a gente não murmurar? É possível. Tudo é um possível. Exercício, é uma escolha. É uma escolha diária e é um exercício diário. Primeiro a gente começa a murmurar só por dentro, depois a gente vai transformando para murmurar menos por dentro, menos até com o olhar, com um jeito de respirar. Você sabe que eu usei, eu falei inclusive isso já nas minhas aulas, eu tinha uma pulseirinha escrita autocontrole. Eu usei por 2 anos
Para você se lembrar. Para eu olhar que eu tinha que me controlar. Eu sabia qual eram os meus, né, o que eu tinha que me controlar. Isso me ajudou absurdamente. Então, assim, eu fui atrás, porque eu queria mudar. Eu até falei esses dias aqui, eu mostrei, porque eu uso esse aqui junto com a cruz, com a data do meu casamento, do meu filho nasceu, eu coloquei o emoji da alegria para lembrar de me alegrar, me preocupar menos e me alegrar nas dificuldades. Então, são lembretinhos que ajudam a gente. Isso ajuda demais, demais. Era uma pulseirinha de miçanga, né? Coisa simples, mas que me marcou muito, porque me ajudou, porque eu lembrava todos os dias autocontrole para não murmurar, autocontrole para você não explodir, porque a gente às vezes quer, né, com filho, com situações, você explode porque a situação saiu do controle, mas a gente tem que aprender vamos, peraí, calma, vamos resolver, né? Às vezes situações desse tamanhozinho você deixa te dominar e você perde o seu dia. Acabou o dia para você. Né? Você fica... Eu lembro... Nossa, gente... É legal você falar sobre o tal do autossabotador, né? Da gente se boicote. De boicotar, se sabotar com pequenas coisas, né? É muito normal o boicote. Boicote tá muito ligado à lealdade familiar. Como psicóloga, eu falo que nós temos lealdades familiares que estão dentro de nós, assim, enraizadas, que nos fazem boicotar. Exemplo, você não consegue fazer uma faculdade. Aí você fala, você para, não consegue terminar uma faculdade, faz uma, para, muda de curso, para. E aí, um dia, você é questionado, por que você não consegue? Não, faculdade não é para mim. Não, faculdade é para você. Sim. Por que você não consegue? E aí, eu já tratei algumas pessoas em consultório, em que eu mostrei para elas, fui perguntando a história de vida delas. E na família delas, nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, ninguém nunca formou. E aí eu mostrei, olha, você tem uma lealdade familiar. E aí ela se boicota. Então eu não posso ter mais sucesso que a minha família. Entendi. Eu não posso ter mais sucesso que a minha mãe, eu não posso ter mais sucesso que a minha irmã, eu não posso. Então, tem pessoas que elas se boicotam. Então, por que muitos casamentos acabam? Porque tem muitas pessoas que não podem ser felizes no casamento porque elas não podem trair a história familiar delas. Isso é muito forte. E isso é algo que vem só do psicológico dela, pelo exemplo que ela teve, ou é algo espiritual mesmo, do lado ruim lá, que sabe que aquilo é algo que vai fazer com que ela não se desenvolva e vem acompanhando, né, a família? O espiritual está envolvido. Mas, por exemplo, se você for tratar uma pessoa que não é evangélica, porque eu acredito em maldições hereditárias. Sim, isso que eu queria saber, porque eu já ouvi muito falar sobre isso. Meu pai, inclusive, tem um livro sobre quebrando as maldições. É muito bom. Eu depois até vou pegar seu endereço para te mandar. Sim, você vai gostar bastante. E ele fala sobre isso, sobre maldições hereditárias. Então, nós que somos cristãos, nós entendemos, e aí a gente pode associar. A maldição hereditária está ligada à lealdade familiar. Só que quando uma pessoa não é cristã, ela chega no consultório, eu não tenho como mostrar para ela que é o espiritual. Aí eu vou pela parte natural da lealdade, que é histórico familiar dela. Sim. Mas, por exemplo, pessoas que a família inteira tem câncer de mama. Isso é uma maldição hereditária que se quebra mesmo em oração, em jejum. Né? Você pode fazer diferente, você pode quebrar isso, mudando seus hábitos de vida, se cuidando, né? Agora, quando vai nessa parte do boicote, o boicote também, e isso são forças espirituais mesmo, que estão por trás, para você não avançar, para prender você. Totalmente vinculados os dois, muito forte isso. E também outro comentário que você fez, acho que tem a ver sobre isso, nas suas redes sociais, que você fala sobre os ambientes que a gente frequenta, que muitas vezes aquele ambiente não te deixa ir para frente. Sim. E você sugere, então, mude de ambiente. Mas quando aquele ambiente é a própria família, como fazer? Esse é um desafio. Esses dias uma pessoa me perguntou isso. A minha mãe e meu pai são tóxicos. O que eu faço, bispa? E eu falei, e ele era essa pessoa casada. Eu falei para ela, dê honra ao teu pai e à tua mãe, honre eles, mas você vai ter que botar limite. Então, por exemplo,
Você vai ver seu pai e sua mãe uma vez por semana. Você tinha costume de ver 3, 4 vezes. Eles são tóxicos, eles te fazem mal, eles só te botam para baixo. Você vai ter que dar uma afastadinha. Então, a própria família tóxica, aí você vai precisar o quê? Trabalho, primeiro, para sair daquele ambiente, até que aquela toxicidade vá embora, tentar você dar uma afastada, né? Não vai ter como, você vai... Assim, quando você mora na mesma casa, aí realmente você vai fazer um jejum, uma oração e pedir para que Deus te dê uma estratégia para que você consiga mudar algo, uma chave que mude. Porque quando tá na mesma casa é mais difícil. Agora, quando mora em casas separadas, é você ir botando limite. Então, assim, só que aí vem o boicote, Karina. Porque as pessoas, quando elas começam a se afastar para mudar esse ambiente, para não participar desse ambiente, a família percebe e começa o que é punir ela. E aí, essa pessoa, ela tem muita dificuldade de lidar com a punição. Então, o que essa pessoa precisa entender? Que ela precisa permanecer firme. Sim. Aí ela precisa estar cercada de pessoas que vão apoiar ela nesse momento, que entendem o que ela está vivendo, para que ela consiga. Porque ela não... As pessoas falam assim, você está rejeitando a mamãe e o papai, você está rejeitando a família. Não, não é rejeitar. É ter o direito de viver num ambiente leve. Porque ninguém aguenta viver num ambiente de toxicidade, que aquilo são palavras negativas que te destroem, que te humilham o tempo todo. Isso mata qualquer pessoa. Então eu falo muito isso. Por exemplo, eu tive que mudar o ambiente da minha casa. O meu marido um dia chegou pra mim e falou assim pra mim, você tá pesando o ambiente agora, coisa de 5 anos atrás. E por quê? Porque eu não me percebi o tanto que eu tava murmurando. Aí tudo em casa era um problema. E aí o meu marido muito sábio chegou, ele tinha liberdade, óbvio, e eu já tinha mudado, eu não era mais aquela reativa. Aí ele falou pra mim, você não tá percebendo, mas você tá afastando eu e os meninos de você. A gente chega em casa, a gente nem quer ficar perto de você. Tipo, você já percebeu que você... Aí quando ele me mostrou aquilo, eu falei, eu estava trazendo toxicidade para o ambiente. E aí eu falei, opa, só que eu tenho entendimento. Então eu comecei a me policiar para mudar isso. Então, por exemplo, eu tenho um problema com um funcionário da minha casa, eu resolvo lá na cozinha, quietinho, não faço escândalo. Antes não, eu resolvia onde eu estava na casa e falava alto. Não, vamos mudar. Ninguém tem nada a ver com isso. Às vezes estamos almoçando, estamos tomando um café, um ambiente gostoso da família, eu ia lá e azedava tudo. Então, agora, o que você faz quando você, por exemplo, tem muitos jovens da nossa igreja que vive isso, que vive nesse ambiente tóxico e só ele é cristão. E às vezes fica naquele desgaste que você não sabe, né? Se você tenta transformar aquela pessoa, se você tá ali, você tem que tentar insistir para ajudar, só que ao mesmo tempo aquilo tá diminuindo a sua própria força, né? Aquele limite e aquela escolha, eu acho que é muito difícil quando é algo familiar mesmo. Não, né? É muito difícil. Aí eu te falo que essa pessoa precisa de ajuda realmente, ou de um pastor, de um líder, para orar com ela e uma terapia, para que ela possa vencer essa estrutura, entendeu? Porque é com sabedoria. Porque também não adianta você querer vencer com porrada. Tipo, brigando, apontando o dedo na cara, você vai atrapalhar. Mas você vai ter que aprender o quê? Estar menos ali naquele ambiente, ficar caladinho. Ficar calado. Tem assim, estão falando, vão me criticar, fica calado. Aí fica o menos possível, levanta, vai embora, vai pro teu quarto. O Lucas viveu muito isso, ele fala muito sobre isso, que teve alguns ambientes que ele convivia que eram tóxicos e que ele ficava calado. E ele falava, eu evitava esses ambientes, e o mínimo possível. E para quê? Para ele se fortalecer. Quando ele se fortaleceu, aí ele conseguiu enfrentar o ambiente. Porque o problema é que quando a gente está frágil, a gente não consegue enfrentar, dói muito, né? Evita para poder se manter em crescimento, perfeito, né? Perfeito. Manter a força ali ativa. Porque senão você não consegue, você vai explodir, não vai conseguir resolver. Aí vai ficar pior. Sim. Entendeu? Sim. E hoje com os teus filhos, eles já encaminhados, você vendo eles dentro da igreja, com os valores já enraizados, existe ainda alguma preocupação com o mundo lá fora? Ou deles irem morar fora? Como mãe, assim, o que passa pela sua cabeça de pensar que eles estão crescendo? Ou de sentir a falta da presença deles?
Eu penso muito nisso e eu tenho trabalhado na minha cabeça, na minha mente, pedido a Deus direção e que eu mantenha a calma e a sanidade, porque e eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que eles possam estar bem envolvidos no ministério. Porque quando eles... E o que você falou aí, o ambiente. Se o ambiente que eu convivo, que eles estão, é bom para eles, eles não vão embora. Então é algo que eu tenho tomado muito cuidado com o Lucas. Minha preocupação com o Lucas como mãe, minha preocupação como mãe é tomar conta do ambiente em que eles estão para que eles amem estar perto de nós, do ambiente familiar. Então, por exemplo, eles estudam numa escola americana, eles falam inglês fluente, a escola deles é cristã. Em Brasília, é um presente essa escola. Ela é americana, os professores são todos americanos. E eles não querem ir embora, eles não querem estudar fora. E como eles têm o inglês fluente, eu achei que eles fossem fazer faculdade fora. E eles falam que não, porque principalmente o meu mais velho, porque ele é muito envolvido na igreja e ele não quer se distanciar. Mas tem aquela insegurança. E o que eu faço? Eu tenho que entregar para Deus, porque eu não vou controlar. Eu preciso entender, nós precisamos que somos mãe, nós precisamos entender que nós não controlamos os nossos filhos. Agora, eu não escolho nem a roupa deles. O máximo que eu faço é levar eles para comprar uma roupa. Eles escolhem o tênis, escolhem a camiseta, escolhem o sapato, escolhem a meia, nada. E se eu chegar e falar assim, não tá legal, eles falam assim, mãe, você não sabe de nada. O meu com 4 anos já tá assim também. Pois é. De escolher tudo. Não deixa a gente escolher nada. Então, assim, quando era pequenininha, era tão bom que você escolhia tudo, né? Então, é orar e falar, Deus, está nas tuas mãos, e entregar meu coração mesmo, o coração de mãe para Deus, e dizer que o controle das nossas vidas está na mão de Deus. Porque quando a mulher quer controlar, aí a gente vai sofrer demais. A mulher que quer controlar, ela vai sofrer muito, porque a gente não controla nada. É entregar na mão de Deus o nosso casamento, a nossa vida, os nossos filhos, né, a nossa profissão, tudo que nós temos é dele. E entender que se nós estamos deixando o Espírito Santo nos guiar, o caminho que ele está nos guiando é o melhor para nós. É ter claramente isso nas nossas vidas, entendeu? E eu acho que lembrar sempre, porque a gente vê a questão da fragilidade, na grande maioria das mulheres, né, de deixar ser guiada, mas lembrar que mesmo o guia está ali, mas quem tem que andar somos nós. Somos nós que temos que caminhar, né? Perfeito. Ele não vai arrastar a gente, Perfeito. Não vai amarrar a gente. O Espírito Perfeito. Santo está para guiar e não para levar, para arrastar, né? Então depende muito da gente. É se deixar, se perceber, se motivar com o nosso guia, né? Colocá-lo à frente, porque Sim. guia atrás também a gente não enxerga nada, né? O guia esporádico também não. Depois que você já está perdido, fica muito mais difícil. É diário, né, Karina? É diário você ter essa comunhão. Como é o seu dia a dia com Deus? Você tem algum momento especial? Quando você não consegue, como que você faz o teu momento de oração, de estudo também, porque você está passando a palavra adiante? Sim. Então, meu devocional eu faço, a gente chama devocional. Meu devocional eu faço de manhã, assim que eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu tiro aí de 20 a 30 minutos para fazer a minha oração. E eu não consigo ler a Bíblia no mesmo horário, né? Então, normalmente eu leio a Bíblia à noite. E os meus estudos, eu tenho 2 dias na semana que eu tiro à tarde para poder realmente, como eu vou pregar, então eu fico estudando mesmo, monto as minhas palavras, mas é diário o meu momento. Então, por exemplo, hoje eu vim para São Paulo bem cedo. No avião, eu boto meu fone, né, ponho as minhas músicas, fecho os meus olhos e eu vou orar com Deus ali naquele momento. Então, assim, lógico que é diferente, mas ali eu tô de olhos fechados e fazendo o meu devocional ali com Deus. Porque você não pode um dia sequer deixar de falar com Deus. Deixar de ter uma comunhão com Deus. Porque é isso que te fortalece. Ler a Bíblia. A Bíblia, ela é a nossa... a bússola, né? É o nosso alimento. Ela que nos guia.
se você não está sendo guiado pela Bíblia, você vai estar sendo guiado por outras coisas. Ela é a palavra de Deus, ela te alimenta. Nós temos que estar alimentados pela Bíblia, pela palavra de Deus. Ali tem as direções para você lidar com você mesmo, lidar com qualquer situação. Então, eu tomo muito cuidado. A minha semana é muito corrida, então eu tenho, assim, então é inegociável. As minhas manhãs eu sou bem, só quando eu viajo, mas ela é bem fechadinha. É onde eu faço meu devocional, e eu sou bem ativa com exercício. Eu me cuido muito. Aliás, fala um pouquinho sobre também esse lado, assim, dos limites do nosso autocuidado e da vaidade exacerbada. Porque você é uma mulher linda, que se veste lindamente, você inspira outras mulheres a se cuidarem. E muitas, às vezes, acham que quando a gente cuida do nosso interior, do nosso lado espiritual, que isso deve ficar esquecido. Você não vai colocar ele em primeiro plano, mas eu acho que faz parte do nosso cuidado, do amor próprio, do amar o que Deus criou. Perfeito. Também, não é? É interessante que esses dias eu fiz uma caixinha de perguntas e me perguntaram assim... Sobre silicone, não foi isso? Foi, silicone sobre plástico. Sim. Ai, eu juro que eu ri, sabe, muito, porque eu falei, meu Deus. Primeiro, gente... Amar a si mesmo. Jesus disse, você precisa se amar. Então, eu concordo com você que o excesso, né? O que você está se cuidando para quê? Para quê? É para você? Para o seu esposo? Ou você está se mostrando para as pessoas lá fora? Sim. Então, por exemplo, o caso do silicone. Eu tenho silicone, eu até falei no vídeo. Coloquei silicone porque eu tive 2 filhos. E eu precisava, assim, era algo que mexia comigo. Meu marido falou, não, coloca. Coloquei o tamanho, não foi para mostrar para ninguém. Tanto que as pessoas nem percebem que eu tenho silicone. Então, assim, foi uma coisa minha, um autocuidado meu pro meu marido. Outra coisa, eu tô casada, as pessoas acham que depois que você casa, você não precisa se cuidar pro seu marido. Sim. Nós temos que lembrar que nós somos carne. E que o homem, principalmente, nós mulheres, nós temos desejos carnais. Por isso que Deus deu o homem e a mulher até que para satisfaça o desejo carnal um do outro. Tanto que ele fala, quando o homem e a mulher se unem em um só, na relação sexual, nós se tornamos um. E a Bíblia é clara quando ela fala, o homem deve suprir a sua mulher e a mulher suprir ao homem. Porque é do homem. Senão Deus não tinha feito assim, entendeu? Então, assim, primeiro, aí o seu marido tá lá, eu vou me cuidar porque eu quero que meu marido olhe para mim e me ache bonita. Eu gosto de olhar no espelho e falar assim, eu estou bem. A gente está envelhecendo. Eu tenho 44 anos. Eu já não sou uma menina de 20 anos de idade. Então, eu me cuido. Eu cuido da minha alimentação. Eu malho todos os dias. Mas não é algo... Quando eu coloco assim, a minha manhã é fechada, porque senão eu vou botar outras prioridades. Sim. Então, assim, até às 11 horas da manhã, normalmente, minhas manhãs são fechadas. E depois eu faço o resto, trabalho se precisar eu trabalho muito, às vezes até 11 da noite, por causa da igreja, tudo. Mas eu coloquei como prioridade, porque eu acho que é um autocuidado. E isso não é pecado. E as pessoas, às vezes, elas misturam. Ah, você está sendo... vaidade em excesso. Não é vaidade em excesso. É fazer algo que é bom para mim, que eu estou cuidando de mim, eu me amo e estou cuidando porque eu estou mantendo o meu casamento, que é outra coisa muito importante. Porque eu conheço muitos casamentos, Karina, que acabaram, eu converso muito isso com os meus pais, eles têm 46 anos de casado. E eles têm 46 anos de ministério. Então já viram de tudo, né? Claro. E eles falam que a coisa mais importante é o marido e a mulher se cuidar um para o outro. É se preocupar e estar se cuidando, se importando. Você acha que eu estou bem? Preocupando em estar bonito para o outro. Sim. Por quê? Porque ele falou, a coisa que eu mais vi era a mulher tinha filhos, linda. Aí ela casa, aí ela tem filhos, ela esquece dela, ela não se cuida. E aí o marido perde aquele olhar, perde o desejo por ela. Sim. Quando vê, se envolve com outras mulheres e aquela família foi por água abaixo. Então, assim, por quê? Por causa de um desleixo. Então, nós temos que também tomar cuidado com essa área. Né? A nossa igreja é muito tranquila nessa parte, porque eu sei que tem igrejas que não concordam, tem igrejas que são bem rígidas com isso, mas a Sara não. Por quê? Porque isso é uma sanidade para o casamento.
Agora, tudo tem equilíbrio. Por exemplo, a roupa. A roupa que eu vou para a igreja não é a roupa que eu vou usar numa praia. Sim, As pessoas têm que claro. ter um pouco de bom senso. E outra coisa, e mesmo na praia, eu sou uma mulher de 44 anos, eu não vou usar uma roupa de uma menina de 20 anos. Tudo tem seu tempo, né? Há tempo, a Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito, tem tempo para todas as coisas. Então teve o tempo que eu fui jovem, o tempo que eu usei mini saia, o tempo na praia, então assim, as pessoas precisam entender isso. Agora, se você pega uma menina de 21 anos e fala para ela que ela não pode usar na praia um short, um top, só porque ela é cristã, provavelmente essa menina vai falar assim, pô, não dou conta de ser crente. Então, essas coisas que precisam ser alinhadas, porque nós vivemos numa geração e ser cristão é muito mais do interior. Agora, tem que ver aonde, como, com quem, qual a intenção, tudo isso, né? O porquê, né? A gente vê hoje tantos casais, às vezes, né, aparentemente felizes, casados, e se expondo de uma maneira... Diferente, assim, cada um em suas redes sociais, que você fala, poxa, para que tá querendo seduzir a quem com este olhar? Tá querendo expor isso por quê, né, lá fora? Sim. E eu acho que, não, como você disse, não vejo também problema quando é algo pro casal, pro marido, pra mulher. Perfeito. Né? O porquê que você faz cada coisa, porquê que você está expondo aquilo. Né? Porque nós somos humanos, nós temos a nossa a vaidade natural, o ego que às vezes fala mais alto, que vem ali, não, mas como assim? As pessoas têm que ver que você foi mãe, mas você se cuida, mas tem que ver de que forma. Sim, né? Sim. Então, eu acho que a gente também, é algo que eu percebo, né? E eu já errei muito, e me percebo em atitudes que eu poderia ter feito diferente, e que hoje eu vejo isso, falo, é o meu ego que está falando, é a minha vaidade que está querendo que eu exponha isso, que eu faça assim. Né? Às vezes, ainda mais, eu acho que do meio que você veio do meio artístico. E mulheres, às vezes, pondo na rede social para chamar a atenção do marido. E o marido tá lá na casa dela. Em vez de ela estar bonitona lá na casa dela, não, lá ela tá desleixada. Daí posta uma foto toda sensual pro marido ver, olha o que ele tá perdendo. Não, e eu falo muito que esteja sempre bonita dentro de casa pro seu marido. Então, eu, por exemplo, sexta-feira eu vou sair para almoçar com meu esposo, que é o nosso dia. A gente normalmente ou janta ou almoça. E eu me arrumo, eu tomo um banho, eu escovo meu cabelo, boto uma roupa bonita. À noite também. Às vezes meu filho fala, onde você vai? Eu falo, vou sair com seu pai. Porque eu quero estar bonita para ele. Né? Eu quero que meu marido tenha orgulho. E eu também gosto quando ele se arruma para mim. Claro. Né? Ele se arruma para sair comigo. Porque aí é aquela coisa, não arruma para sair com a mulher, mas arruma para sair com os amigos. Sim. E aí não tem sentido isso. Vai todo perfumado para uma reunião de negócios e em casa não passa nem um perfuminho, né? Aquele caso falou, que reunião é essa? Quem vai estar lá? Não, e Karina, a gente fala muito que o casamento não deixe que o especial se torne comum. Porque quando você está no namoro, está naquela paixão, aquele fogo, o início do casamento, tudo é especial. Só que passam os anos, 5 anos, 10 anos, entra na rotina. E se eu te falar que hoje o meu casamento é muito melhor em todas as áreas do que no início. Mas assim, esses dias eu estava falando isso pro meu marido, falei assim, nossa, é muito doido falar para você que hoje eu te amo mais, é melhor estar com você hoje do que quando lá no início. Porque a gente foi aprimorando, porque a gente foi cuidando, né? E aí ele falou para mim, eu fiz um pacto com Deus de realmente... de nunca deixar o especial se tornar comum. Então, isso é o quê? Todo dia você regar. Todo dia a planta, para ela não morrer, você tem que fazer o quê? Você tem que jogar água nela, você tem que regar ela. E assim é o relacionamento. Não tem segredo. As pessoas acham que tem um segredo. Não tem segredo. E uma rede social, gente, aquilo ali não é nada, né? Aquilo ali é uma foto que tem Photoshop, que, na verdade... quantas pessoas eu já encontrei que eu tomei um susto porque não é o que estava no Instagram, porque elas vivem de Photoshop. Sim. Então é uma aparência. Agora sim,
Meu marido, o Lucas, tem muita dificuldade, inclusive com a rede social, porque ele fala, não tenho paciência. E eu faço muito, eu sou mais ativa por causa do projeto, porque eu quero conectar, mas é uma coisa bem focada mesmo para o ministério, assim. Nada de mostrar pessoal, porque eu acho que não tem nada a ver, eu acho que... E as pessoas hoje, elas não conseguem entender. É bem complicado, é bem difícil isso, né? Hoje você escolhe, então, o que você posta de acordo com a mensagem que você vai estar passando. Né? Tipo, eu não tenho aquele interesse de mostrar que eu estou num restaurante. Estou no restaurante com meu marido, jantando, mostrando. Eu acho que... Por quê? Porque nem todo mundo vai ver aquilo da maneira boa. Então, eu prefiro não me expor. Não é porque, assim, porque eu acho que é melhor não. Porque é o julgamento errado, né? Focado só naquilo que... A minha intenção... Fora de contexto, né? A minha intenção é boa. Mas as pessoas, elas, infelizmente, elas são muito imaturas. Então, eu prefiro filtrar. Né? Eu filtro, posto uma foto aqui, uma foto ali. Até porque o meu intuito não é mostrar a minha roupa, não é mostrar o restaurante que eu estou. É mostrar que eu estou saindo com o meu esposo. Que você está dando importância para o momento do casal, Perfeito. Alimentando aquele casamento. Perfeito. Às vezes a pessoa vai ver o que você está comendo e fala, nossa, você está comendo isso, tem tanta gente que não tem um prato de comida. E mal sabe tudo que você já ajuda fora. Né? Então, é desse jeito, não é exatamente isso. Então, às vezes, você está lá, você posta uma foto com o esposo, com os filhos, eles vão olhar o sapato que eu tô, a blusa que eu tô, a joia que eu tô, mas ali o intuito era mostrar que a gente está em família, em tempo que em família, mas a gente também não pode deixar de fazer por isso. Então, eu prefiro filtrar, sabe? E focar, fazer aquilo que tem que ser feito. Graças a Deus, Deus tem dado graça pra gente. No teu ciclo assim mais fechado de amizade familiar, como que você escolhe com quem conviver, mesmo tendo contato com tantas pessoas, né? O que te faz essa pessoa mais próxima de você no seu convívio? Então, eu tenho sempre tentado estar com as pessoas que vivem o que eu vivo, no meu ciclo íntimo, né? Lógico que eu conheço muitas pessoas, tenho acesso a muitas pessoas, mas nem todas as pessoas têm esse acesso tão íntimo a mim. Então, eu escolho, assim, as pessoas que vivem o que eu vivo, que estão na missão comigo, são as pessoas que frequentam a minha casa. São pessoas que eu sei que, pelo tempo já que elas estão comigo, elas estão comigo de verdade, elas não estão ali para me julgar, né? Então, assim, lógico, eu saio para jantar com pessoas que não são tão íntimas, mas dentro da minha casa mesmo eu e o meu esposo, nós somos bem assim, nós tomamos um pouco de cuidado, porque eu não quero que as pessoas entrem na minha casa para me julgar, as pessoas entrem dentro da minha intimidade para criticar. Então, pessoas que estão comigo já há muitos anos, que estão na missão comigo, aí são pessoas que você vai acabando, que você vai dando mais liberdade para elas, né? Mas é muito importante você estar pronta para relacionar com qualquer tipo de pessoa. E eu sou super tranquila com isso. Até porque nós, como a gente leva a igreja de Brasília, hoje do Sudoeste, que é a igreja que era do meu pai. Meu pai ele hoje está indo uma vez por mês. Ele está cuidando do Brasil. E está passando mesmo Brasília, ele é minha mãe. Então, eu tenho que dar muita atenção para casais, novos casais que estão chegando. São super queridos, mas não tem uma intimidade, né? Mas eu saio para jantar, converso. Mas na intimidade, por exemplo, para fazer viagens, são pessoas realmente que estão comigo na missão há muitos anos. Que compartilham de hábitos semelhantes, né? Parecidos também. Isso que eu ia te falar. Eu convivo com pessoas que vivem aquilo que eu vivo. Isso para mim é o mais importante. Porque não tem como você fazer uma viagem com uma pessoa que ela não tem os mesmos hábitos que você, que ela não vive o que você vive. Vai dar conflito. Vai dar conflito. Por quê? Ela tá lá, ela quer ouvir uma música que eu não ouço, ela quer sair à noite para uma balada, eu não vou sair, e aí começa um conflito. Então, para não ter o conflito, eu saio com essa pessoa sem problema nenhum. Vou lá, janto, mas não na convivência, porque não é aquilo que eu te falei do ambiente. Sim. Eu tenho muito cuidado no ambiente em que eu estou, o tempo todo. Quando eu vou a um evento, e o evento ele é misturado, às vezes é um evento de moda, às vezes tem pessoas, né, que me convidam Bispa, vem orar, vem aqui nesse meu evento. Eu vou, às vezes almoço, fico rapidinho.
numa boa, não tem problema nenhum. Mas aquilo ali, eu passei por ali e já vim embora. Não é o meu ambiente. Porque é aquilo que eu falo, porque o ambiente que você vive, aquilo ali, ele vai entrar dentro de você, aquele ambiente que está ali. Você que é uma mulher tão realizadora, que tem tantos, né, tantos afazeres, tantos compromissos, tendo que dar conta de tanta coisa, coisas prazerosas, coisas que exigem do seu tempo. Você ainda tem mais sonhos, coisas que você deseja realizar? Que você adoraria que Deus abençoasse, porque a gente sabe que os planos de Deus muitas vezes são outros, mas a gente faz parte, né, de nós como seres humanos planejarmos, né, e termos vontades. Sim. Olha, eu sou uma mulher bem realizada hoje. Eu acho que eu tenho alguns sonhos pessoais, mas não profissionais. Profissionais eu sou bem realizada. Eu acho que o meu maior sonho hoje é que o meu projeto realmente da Mulher Antifrágil, que eu comecei há 1 ano e meio atrás, ele alcance voos maiores. O que você imagina a partir, né, do livro, das lives que você começou a alcançar, de que forma? Eu quero muito alcançar mulheres que nunca ouviram falar da palavra de Deus através do projeto. Que as aulas, eu tento trazer um equilíbrio muito grande, que elas não sejam tão crentez, né? Eu sempre coloco a Bíblia nas aulas, nos versículos, mas que ajude, assim, milhares e milhares de mulheres que não frequentam uma igreja, que estão sofrendo um abuso, que estão sofrendo uma depressão, que estão passando por uma separação, que estão com problema com os filhos, que essa mensagem chegue até elas, né? Não é por fama, não é para ter sucesso, nada disso. É porque eu sei que isso pode salvar uma vida, né? Pode pegar uma mulher que está aí tentando se matar, que só pensa em suicídio, que o casamento dela está acabando, e eu posso ajudá-la. Então, esse hoje é o meu maior sonho mesmo, é através do meu projeto, que a internet tem esse poder. Eu não tenho nem tempo para viajar. Então, assim, se um dia acontecer... Mas você viaja o mundo pela internet, né? Hoje perfeito. Então, assim, se você vai falar assim, você vai viajar para pregar, eu não tenho tanto tempo. Eu tiraria, às vezes, 1 vez por mês, que é o máximo que eu conseguiria, para poder fazer algumas, né, palestras em igrejas, tudo. Mas é o meu limite por causa da rotina que eu tenho. Mas eu sei que com a internet eu posso rodar o mundo. Então, hoje esse é o meu maior desafio. Porque eu tenho muito cuidado com essa questão de sonho, para não desviar dos planos de Deus, né? Porque os meus sonhos têm que ser os sonhos que Deus quer para mim, porque senão eu não estou cumprindo meu propósito. E você começa a colocá-lo em prática, deixa nas mãos de Deus e você perfeito. Se permite também, às vezes, dar uma parada quando vê que não está alinhado. Sim, permito. Ajustar. Permito. Quando o negócio não fluir, eu falo, gente, para... Nem que a gente tenha que parar 2, 3 meses, vamos ouvir, vamos ver para onde que vai, qual rumo que vai tomar. Eu já tive alguns projetos com o Lucas, inclusive da internet, que a gente começou e não fluiu, a gente parou. Não foi para frente, não tinha nada a ver, Deus realmente fechou todas as portas e a gente retrocedeu. Então hoje eu tenho acho que 2 projetos muito fortes para mim, a Mulher Antifrágil e o Arena, que é um projeto que eu ainda estou à frente, né? A gente é jovem, né, Karina? Opa, eu já... Olha, eu vou te convidar. Não, carnaval, eu vou te mandar o convite. Já estou marcando. Convidadíssima para o carnaval. Eu faço questão de você ir, você com seu esposo, vocês vão amar. Mas estar com a gente. Mesmo, claro! Pode? Passou dos 40, não, tá podendo você vai ver, mesmo? eu vou te mandar um vídeo para você ver, né? O Rafael tá aqui, ele sabe do que eu tô falando. Tem muita gente da nossa cidade, porque é um evento totalmente evangelístico, é bem legal. Mas o Will Arena Jovem, né? Que é esse projeto que é para... O meu sonho é que o meu filho... Né, que os meus filhos daqui 10 anos estejam à frente desse projeto do Arena Jovem e eu possa estar uma recuada. Então, são os 2 projetos paralelos em que eu tenho trabalhado hoje, é isso. Muito bom, muito bom. Eu queria ver se você quer deixar mais uma mensagem final, né? Falamos tanto, foi muito esclarecedor, acho que eu aprendi muito e continuo aprendendo com as suas palavras. É uma honra para mim. Saber, né, de uma mulher com uma vivência como a sua, uma mulher que é cristã, que sabe dos valores de Deus e se mostrar sensível a ser moldada, mesmo tendo uma personalidade tão forte, realmente é algo para a gente se espelhar, né? A gente saber que não são
essas dificuldades que nos tornam fracas, né? Que deixam a gente mais fragilizada, mas é ali que a gente coloca a nossa força em andamento, né? A gente se apodera. Eu falo que nas fraquezas é que Deus, né? Deus se mostra mais forte. Perfeito. Quando eu sou fraca, é aí que eu sou forte. E é aí mesmo que, quando a gente admite a nossa fraqueza, que a gente se permite ser mais forte, se tornar mais forte. Então, olha, eu vou deixar aqui o livro para vocês. Onde que as pessoas podem adquirir um livro? Na minha rede social, lá no Priscila Rodovalho Cunha, meu Insta. Quando você entra nele, tem um link. Nesse link tem o meu site. Lá no site a gente vende para todo o Brasil. A gente, né, vai despachar para você. A gente está fazendo ele já em e-book também, que eu acho que é mais fácil para as pessoas que não moram em Brasília. Mas o livro vai ter aqui em São Paulo, na Augusta. Eu devo estar mandando na Sara Nossa Terra da Augusta ali, bem facinho, 2022. Na Sara Brasil de lá, na nossa livraria. Mas é super fácil. Também tem no Instagram e no site você... Tem outros em vista já? Sim, já tá? Tem, né? A gente tá planejando aí para vir o 2, né? Mulher Antifrágil 2, ou outro título, não sei. E a sua mensagem para quem nos ouviu aqui hoje, para quem teve o prazer de estar com você. Quanto tempo nós ficamos aqui? 1 hora e pouco, né? Rendeu. A gente perde a noção do tempo aqui. Rendeu. Que bom, que bom. Eu tinha mais coisas para perguntar, de casamento, de família, mas é que eu não quero ser muito evasiva. Vamos aos poucos. Tá bom. Então, Karina, olha, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Para mim foi uma honra tá podendo falar um pouquinho, né, conversar com a Karina, contribuir. O que eu quero dizer para você que está me assistindo é que se você está passando por uma situação difícil na sua vida, algum momento que você está pensando em desistir, você está tendo uma dificuldade de relacionamento com teus filhos, com tuas finanças, você está com a tua mente tomada aí de angústia, de pensamentos de desânimo, eu quero dizer para você, não desista. O Espírito Santo, ele está aí do teu lado e ele quer te ajudar. Basta você fechar os teus olhos e você falar, Espírito Santo, eu te dou liberdade para eu agir na minha vida. E ele vai agir na tua vida. Você pode nunca ter falado com Deus, você fala, que é isso de Deus, de Jesus? É só você fechar os teus olhos e você chamar ele e falar, Deus, eu preciso de ti. Eu quero esse toque sobrenatural do Espírito Santo. Tudo começa assim. E aí depois você vai encontrar, né, um pastor, uma igreja que você se identifique, para você estar ali frequentando, estando junto, ouvindo a palavra de Deus. Né? E o que eu quero dizer para você, não desista. Deus tem grandes sonhos para a tua vida. Muito bem, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, pela sua disponibilidade, pela sua ousadia em falar da palavra de Deus. Amém. E se mostrar como você é, por dar o exemplo para todas nós. Obrigada mesmo, de todo o coração. Me sinto privilegiada e lisonjeada de aprender com você aqui hoje na sua presença. Amém. Obrigada mesmo. Obrigada, Karina. Foi um prazer. Deus continue te honrando como você realmente merece. E com certeza ele vai fazer grandes coisas ainda. Amém. Amém. Obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado muito desse tempo com a gente. Muito obrigada pela presença, pelos ouvidos, pela disponibilidade em aprender e ouvir a palavra de Deus, um testemunho tão lindo, que você saia daqui hoje ainda mais iluminado, positiva, edificados, entusiasmados, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é maravilhosa, ela cura, ela transforma, ela acalenta e ela com certeza vai continuar com você, ecoando por todo o seu dia, por toda a sua semana, por todos os meses. É só estar atento, é só se entregar. É isso que eu desejo a todos vocês. Espero vocês até o próximo Positivamente. Lembra de deixar o comentário, se inscrever, indicar para todo mundo que deseja ser abençoado também. Um beijo e até a próxima. Tchau.